tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês nessa arena, com o time Senac. Já tenho até a carteirinha já aqui com eles, de tanto vir e participar desses encontros que é agregador. Então, obrigada ao time, obrigada a vocês que estão aqui também. Eu sou a Débora Scarlatti, eu estou com o meu cabelo tingido de loiro, vestido branco, eu sou uma mulher alta e estou também com a minha amiga Tamires. Prazer a todos. Eu sou uma mulher plus size, negra e pessoa com deficiência, então, por conta disso, utilizo o meu apoio. Tenho cabelos cacheados, estou de blazer roxo, camisa preta e uma calça cinza. E baixinha, diga-se de passagem. Vamos, então, falar? Vamos falar, então, sobre papo de oportunidade. Falando um pouquinho da minha carreira, para poder fazer sentido, eu sou a mãe do Henrique e do João Pedro. Então, antes mesmo de ser profissional, eu sou mãe, talvez como algumas mulheres que aqui estão. Eu sou psicóloga, coach, palestrante e estou como especialista de carreiras na Stefanini. Vai fazer 3 anos agora em dezembro. Maravilha! Atualmente, eu sou head do Programa de Inclusão Social da Stefanini. Tratamos principalmente do pilar de PCDs, jovens aprendizes, e vamos tateando pelos demais, como gênero, diversidade de sexualidade e afins. Além disso, tenho descobrido um gosto muito grande por palestrar, treinamentos e a área de gente e cultura, afinal, somos apaixonados por pessoas. E vamos falar um pouquinho da Stefanini. Esse mês é um mês muito especial para a gente, onde nós estamos completando 36 anos de empresa. E é legal falar que a gente não foi um crescimento instantâneo, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. A Stefanini, ela nasceu dentro da sala de casa do Marco Stefanini, que é um geólogo, e da psicóloga Graça. E é interessante a gente falar sobre isso, porque talvez vocês interagem na sala de casa com seus filhos, com seus companheiros, com seus pais, e é justamente nesse cenário, numa sala de casa, que uma ideia pode se tornar algo empreendedor e inovativo. Então, para a gente falar sobre a Stefanini, a gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre inovação, fala sobre acolhimento e também fala sobre diversidade. Maravilha! Agora, trazendo um pouquinho do olhar da inclusão, vale a pena falar que com o mercado cada vez mais globalizado, as boas práticas de diversidade e inclusão vão muito além de uma questão ética, de uma questão de responsabilidade social e, principalmente, que ficam restritas à área de RH, à área de gente e cultura. Essa acaba sendo uma porta de entrada para as empresas que sabem não apenas aceitar, mas também abraçar a área, a representatividade, como uma possibilidade de ter uma gama de talentos muito mais abrangente, aumentar aí o seu potencial inovativo, o seu potencial co-criativo, que é o que nós falamos muito na Stefanini, e, é claro, uma perspectiva ímpar de ideias. E aí vamos falar um pouquinho dessa história também, né, inspiradora. A gente inicia ali em 1987, logo também a gente faz também a parte da globalização, institucionalização, e de lá para cá foi crescente, inclusive com novas aquisições, né? Então, aqui conta um pouquinho dessa trajetória da Stefanini, inclusive com o foco digital, empregabilidade, empreendedorismo, e a gente vê isso também dentro da Stefanini e fora. Ao longo da apresentação vocês vão compreender ainda mais. E a gente não para por aqui, a gente deslumbra um futuro, né? A gente está falando tanto sobre o futuro também aqui dentro, né, de carreiras, então também a gente fala sobre o futuro da empresa.
Então, aqui na Stefanini, nós estamos em mais de 41 países, com mais de 32 mil colaboradores, e isso conta também com a diversidade. Quando a gente fala em outras línguas, né, a gente está com mais de 41 países e com pessoas diversas também, né, e os nossos números estão aqui também. Falando um pouco também do nosso ecossistema, é interessante a gente falar sobre as nossas ventures, que são as nossas aquisições. Nós atendemos de modo muito completo o mercado, esse é o nosso objetivo, né? Atender de modo completo o mercado. Então, a gente fala sobre a parte de cibersegurança, sobre a parte de marketing e tantos outros. E não somente as nossas ventures, que são empresas adquiridas, como também nossos parceiros. A gente fala sobre a AWS, sobre o SAP e tantos outros aqui representados, tá? E é interessante a gente falar um dado, principalmente para quem é empreendedor e está aqui agora. Nesse ano, nós fizemos uma parceria, um Acelera para empreendedores. Foram 5 startups selecionadas, onde uma dessas startups foi aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, o orgulho carioca, né? Quando eu olhei assim, eu falei, poxa, que bacana. Uma das startups selecionadas para esse programa de aceleramento. E interessante também pensar como que a empresa está olhando. Então, quem sabe você que é empreendedor, em algum momento faça parte dessa nossa história. E outro ponto também bem interessante para quem talvez está me assistindo online e que não é do Rio de Janeiro, nós também atingimos, né, em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, também empresas nessas regiões. Então, fiquem atentos também a esse nosso programa de aceleração. E contribuindo também, claro, com a atmosfera tecnológica. E vamos falar também dos nossos prêmios. É bem interessante a gente falar, né, que depois de tantas lutas existe uma vitória. Nem sempre é fácil, como eu falei, começou na sala de uma casa. Mas conseguir essas premiações e esse reconhecimento, não só a empresa, a gente encontra líderes e profissionais da nossa área, na nossa empresa, sendo reconhecidos, isso também é muito gratificante. Faz valer a pena o nosso trabalho. Inclusive, nesse ano, na revista Valores 1000, nós fomos reconhecidos como a 3ª empresa líder, né, na área de tecnologia e telecom. Isso também para a gente é muito inspirador, no meio de tantas grandes, a gente conseguir esse reconhecimento e premiação. Também temos reconhecimentos globais. E vamos falar sobre atitudes. Para você, quais são as habilidades e atitudes essenciais para o sucesso na era digital? Se vocês puderem pensar aí, né, pouquíssimo tempo, 3 minutos, o que vocês acreditam que venha a ser fundamental de habilidade e atitude na era digital? A gente pode falar sobre uma carreira 4.0, que é o foco no soft skill. A gente fala tanto sobre a tecnologia 4.0, a gente fala sobre o mercado mundial, como que a tecnologia entrou nesse mercado, no negócio, inclusive na ciência, mas vamos pensar também na carreira, como que a parte tecnológica, hoje em dia a gente está sempre sendo acionados, né, através do Teams ou através de alguma ferramenta de comunicação. Como que essa dinâmica, trabalho remoto, tudo isso impacta na nossa carreira, nas nossas atitudes. E o que isso demanda de nós também, esse novo cenário? Primeiro, a gente pode falar sobre criatividade e inovação. É importante a gente pensar muitas vezes fora da caixa, né? Às vezes a gente é convidado para situações novas. Então, é importante a gente utilizar da criatividade e inovação para novas situações que a gente vai vivenciar. O home office foi um deles. Mas quantos outros a gente está sendo desafiado todos os dias? Protagonismo. Não adianta nada eu ter ótimas ideias, ter uma criatividade se eu não tiver a atitude para poder fazer ela acontecer. Mas o protagonismo, ele também envolve um senso de responsabilidade, que muitas vezes a pessoa não quer ter. Foi a época que antigamente a gente viu os setores disputando, a culpa é sua. Não, a culpa é daquele outro setor, mas não. A responsabilidade é de todos. Vamos pensar juntos numa solução, ao invés de acusar ou condenar. A gente aprende muito mais assim, a gente descobriu também isso, o quanto que a gente aprende com os erros, que não é algo ruim, né? Às vezes é necessário. Além da parte da comunicação assertiva e inteligência
relacional. Muitas vezes a gente fala sobre a inteligência artificial, que é super importante, está cada vez mais conquistando o espaço. Mas é a inteligência relacional, do trato com o outro. Isso também é primordial. Tá? Falar de pessoas, saber comunicar sem ser agressivo e sem ser violento. Tá? É possível juntos a gente co-criar, a gente chegar num resultado. Ao mesmo tempo, também é necessário a gente ter um foco, uma constância. Como eu falei, foram 36 anos para uma empresa chegar a ser uma multinacional, mas começou na sala de uma casa. Então, vamos pensar, será que a gente tem desistido fácil perante os obstáculos? Cada um de nós aqui passa por uma dificuldade. Como a gente está lidando com esse desafio, com essa dificuldade? Ao mesmo tempo, é importante a gente ter a humildade em ser flexível e adaptável, pois a mudança ela acontece e ela é necessária. A gente parar, refletir e ver se aquele trajeto está sendo eficiente ou se precisa uma mudança. Mentalidade Data Drive e interpretação de dados também, além de uma gestão de tempo e tomada de decisões rápidas e um aprendizado contínuo. Mas para tudo isso fazer sentido, não tem como fazer sem falar sobre inclusão e diversidade. Vamos lá. A ideia de que cada um levante a sua bandeira, cada profissional de representatividade que trate do seu tema, caso ele faça parte ou não de um grupo de representatividade, essa ideia já caiu por terra há muito tempo. E para todos os candidatos, para os profissionais que estão no mercado de trabalho, esses precisarão se adaptar. E, é claro, isso demonstrará um pensamento completamente progressista e ético. É um ponto que nós valorizamos imensamente, que o mercado valoriza. E aí nós também podemos considerar que um mercado globalizado, multicultural, vai precisar de uma grande adaptabilidade, flexibilidade desse profissional para conseguir atuar em qualquer cliente, em qualquer equipe, e variar o pensamento, variar dentre os mais diversificados grupos. Então, essa flexibilidade, isso demonstra, no caso, que esse profissional é adaptativo, demonstra todo um pensamento progressista que precisamos nesse momento. Então, acredito que essa seja a principal soft skill que consigamos abranger, além, é claro, do pensamento empático, que abrange a ideia de você conseguir não pré-julgar, mas ouvir, compreender do que esse profissional, do que esse seu colega, às vezes, do que um cliente que você atende está precisando, sem pré-julgamentos com relação a, por exemplo, uma deficiência, com relação a gênero, a raças, e a estar disposto sempre a ouvir e compreender. E tudo isso que a gente trouxe está muito ligado às nossas 7 atitudes. As nossas 7 atitudes da Stefanini, né? Que é ter humildade em aprender, fazer a diferença, ser ético, acreditar e respeitar as pessoas. E aí vamos fazer uma atividade, uma reflexão pessoal bem rapidinho. E aí vocês aprimorem em casa, né? Isso serve para qualquer nível. Hoje, talvez você seja um gestor, talvez esteja iniciando a carreira, pode ser um empreendedor. A gente está na arena desperta, então vamos despertar para a nossa carreira, tomar consciência. Liste, pode ser num papel, no celular ou em casa, os seus pontos diferenciais, aquele que você acredita que te destaca, que te torne único. Todos nós temos esses pontos, nós somos especiais. E também os pontos que vocês acreditam que tem a desenvolver. Eu posso chegar a 90 anos, mas eu ainda vou ter algo para aprender. Então, liste quais são esses pontos. Depois, reflita como vocês estão conseguindo evidenciar essas boas características. E em quais momentos vocês também poderiam aperfeiçoar esses pontos a desenvolver. E aqui eu trago algumas dicas de como vocês podem fazer isso. Eu não falo para vocês apenas o que vocês devem ser, não. Reflitam como vocês gostariam de se posicionar e posicionar a carreira de vocês. E aqui tem algumas dicas de como tornar isso viável. Estar aqui se conectando com pessoas
pessoas já é um bom caminho, tá? Então, aproveitem também para estudar e aperfeiçoar a comunicação não violenta, praticar também outras atividades, outros projetos, sair da zona de conforto, né? E aprender algo novo. Aqui a gente fala um pouquinho do que a gente faz dentro da Stefanini, na nossa área de gente e cultura. Inclusive, a gente trabalha com aceleras, olhando para os profissionais dentro da Stefanini. A gente agora está fazendo um acelera de desenvolvimento, profissionais de diversas áreas, inclusive de administração. Então, poxa, eu quero muito entrar numa empresa e ter chances, às vezes esse é um caminho. Também nós temos a Universidade Corporativa, uma plataforma de mentoria. Então, isso daqui também é uma dica para as empresas, de como aperfeiçoar esse soft skill nos seus colaboradores. E aqui fala um pouco sobre o mapeamento da jornada. Excelente. Bom, como temos pouco tempo, vou pincelar, mas acredito que seja um ótimo momento para trazer um pouco sobre a diversidade na prática e, principalmente, falar que não é apenas uma série de ações jogadas, uma série de ações isoladas, mas que conseguimos fazer todo um mapeamento sobre como o nosso profissional de diversidade pode e deve ser impulsionado no seu crescimento conosco. Esse vai desde o momento de atração e divulgação, ao qual nós conseguimos trazer uma série de conteúdos através da nossa página de LinkedIn Carreiras, através também da divulgação de vagas, especificando que não temos uma distinção, especificando que estamos completamente abertos a aceitar todo tipo de diversidade e principalmente divulgando as ações que nós temos para reforçar essa ideia cada vez mais na prática com os futuros Stefaniners. Partimos, então, para recrutamento e seleção, que são os nossos profissionais que vão fazer a primeira ponte, o primeiro contato com os candidatos, e sabemos que a primeira impressão é a que fica. Então, damos um foco extremo em questão de treinamentos, de apoios de tecnologias assistivas que possam apoiar durante uma entrevista, durante uma feira como essa que estamos passando, também feiras de empregabilidade exclusivas para profissionais de uma certa minoria ou outra. Seguimos, então, para o momento de onboarding e interação. Afinal, não adianta apenas convidar um profissional ou qualquer pessoa para a festa, também precisamos tirá-la para dançar. Então, logo em seguida, à entrada desse profissional, já apresentamos todo um mundo de diversidade, começando pelos nossos grupos de afinidade, começando também pelos nossos programas que geram uma atenção maior, um momento de interação muito olho no olho com os nossos profissionais, como o BP Time. É um momento que nós temos ali para tirar todas as possíveis dúvidas relacionadas à diversidade, relacionadas a como é ser um profissional de diversidade conosco. Seguimos, então, para os momentos de treinamento e desenvolvimento. E aqui nós conseguimos pensar cada vez mais fora da caixinha, uma vez que, sim, abrangemos os treinamentos tradicionais com o PPT, com a listinha de presenças, mas também acreditamos que toda uma cultura de diversidade, toda uma cultura inclusiva se constrói a partir de pequenas pílulas de conhecimento, muitas vezes do nosso Cine Pipoca Inclusiva, ao qual os nossos profissionais, através de enquetes, discutem ali através de um filme com temática de diversidade e inclusão. Fazemos a divulgação de diversos conteúdos que mostram a diversidade centrada e principalmente como um momento de superação e não apenas em segundo plano e não sem autonomia como costumamos ver. Por fim, temos aqui o nosso momento de retenção e principalmente crescimento. Nós temos orgulho do nosso programa Impulsionando Carreiras Diversas, ao qual
nós conseguimos, primeiramente, dar destaque aos profissionais que nós já temos, que estão melhor desempenhando em suas equipes, né, claramente de diversidade, de representatividade, e aí vamos variando entre os pilares convidados. Porém, pegamos também aqueles que precisam de um empurrãozinho e temos aí um momento completamente diferenciado de uma consultoria com esses de carreira, perguntando e oferecendo os nossos benefícios de empresa, todas as nossas plataformas e nos deixando completamente a dispor para apoiá-los e potencializar esse crescimento. Aqui a gente fala de alguns números, Stefanini, mas também muito interessantes sobre quantas mentorias, mais de 600, mais de 200 certificações, nós temos muito apoio à certificação, mais de 200 mil horas de treinamento, enfim, recolocações internas, a nossa responsabilidade, que é cuidar de pessoas de verdade, de modo sustentável. E um convite especial para vocês acessarem nosso canal de oportunidades, tanto pelo nosso LinkedIn, pelo nosso Instagram, como também pelo nosso site. E aqui algumas dicas culturais também, que é o livro do Marco Stefanini, sobre o filho da crise. Temos aqui também o filme Os Intocáveis. Esse é uma das indicações que nós temos de cultura inclusiva. Então, aquele momento de vocês levarem uma cultura em que a pessoa com deficiência, no caso desse filme, está ali vivendo o seu melhor momento, está ali evoluindo cada vez mais e, principalmente, sendo o centro de uma superação mútua. E não apenas uma pessoa, um profissional sendo apoiado pelos demais. Então, é realmente um momento de estender um pouco dessa cultura inclusiva para a sua família, para a sua comunidade e para a sua sexta-feira também. E a gente quer fazer um convite muito especial. Eu tenho um vídeo, não sei se a gente vai conseguir rodar agora, de uma grande amiga, Camila Pinheiro, lá de São Paulo, deixou um recadinho para vocês aqui, fazendo um convite para o programa Potenciais, que logo, logo, ainda esse ano, vai abrir as inscrições para você que pretende, né, ingressar na carreira ou estar dentro de uma grande multinacional como a Stefanini, se junte a nós e venha co-criar com a gente. Gente, muito obrigada mais uma vez por esse espaço. É muito bom poder falar sobre a Stefanini. Eu tenho um carinho muito grande por essa empresa, principalmente por essa grande parceira também que está aqui comigo e por vocês que estiveram aqui ouvindo a gente. Bom evento. Oi, pessoal. Meu nome é Camila, eu faço parte do time de Gente e Cultura da Stefanini e vim contar para vocês uma super novidade em primeira mão. Em outubro, nós vamos lançar as inscrições para o programa Potenciais Stefanini, um programa anual em que a gente contrata aproximadamente 15 estagiários para fazerem um job rotation em nossa empresa, passando pelas áreas comercial, inovação e pré-vendas. Nesse programa, a gente capacita nossos profissionais a serem super completos no processo de negócio da Stefanini e a gente quer convidar vocês a participarem desse processo. E aí, topa essa jornada com a gente? Fique de olho nas suas redes sociais e nas redes da Stefanini, que logo logo vocês vão ter mais informações sobre esse programa e eu vou estar bem pertinho acompanhando todo esse processo junto com vocês. Boa sorte e até breve! Isso sim que é cocriação, né? Lá de São Paulo. Tecnologia. Aí, Tecnologia. Como é que acontece? Muito obrigada pela apresentação de vocês, muito obrigada pelo recado. A gente então vai abrir aqui um pequeno espaço para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão que a gente vai levar o microfone até você. Então, se você quiser fazer uma pergunta aí, antes delas irem lá para o nosso espaço Papo Reto também, que vai ficar à disposição, a gente consegue fazer agora 2 perguntinhas. E para inspirar as perguntas, a gente vai dar uma olhada na facilitação gráfica que a nossa equipe preparou, que é uma forma da gente conseguir ver um pouco do que foi dito de um jeito mais visual, mais interessante. A galera ali da Pincel Atômico, que está ali atrás sentada, vai dar ali um tchauzinho para a gente e vão mostrar um pouco desse trabalho. Acha que faz sentido aí com o que vocês falaram? Muito. O empreendedorismo está em nosso DNA. Faz sentido aí para vocês, galera, que estão vendo? Massa. Então, palmas, por favor, para a nossa equipe da Pincel Atômico. Só um ponto importante, a Tami é a nossa rede de inclusão e diversidade, então qualquer dúvida que vocês tenham, podem fazer contato com ela, também com as gestoras que estão aqui representando, a Fabi,
a Flavinha, a Marcele. Tá todo mundo tá aqui, o time então. todo, Aqui é a oportunidade. Quem é que vai querer fazer uma pergunta? Porque a gente não faz sozinho, temos né? uma pergunta lá. Boa tarde a todos, meu nome é Denisane, vim pelo Senac Campus e a pergunta que eu quero fazer é sobre, após a pandemia teve muito problema com alguns funcionários ou pessoas que estão tentando se recolocar no mercado de trabalho após a pandemia, que hoje em dia às vezes tem dificuldade com questão de aprendizado. Eu tive 2 pessoas que trabalhou comigo com essa situação. E a empresa, infelizmente, dispensou, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, muito ágil. E eu gostaria de saber como que se vocês tiveram esse caso na empresa de vocês e como vocês lidaram com isso, após pandemia, do online, home office, para voltar novamente para dentro da empresa. Legal a pergunta, porque eu acredito que muitas empresas passaram pelo mesmo desafio, né? Com a Stefanini também aconteceu. E é legal falar, primeiro pelo lado profissional, eu mesma entrei na Stefanini já na pandemia, né? E foi interessante porque eu tentei me inscrever, eu falo agora para pessoas candidatas. Eu tentei me inscrever algumas vezes na Stefanini, mas ainda não tinha sido chamada para um processo seletivo, uma entrevista, mas plena pandemia, em novembro de 2020, eu vi uma vaga em São Paulo, eu sendo do Rio, mas o que eu fiz? Pensei fora da caixa, falei, peraí, vou me inscrever, tem unidade aqui no Rio, por que não? Nem imaginava home office, porque eu estava trabalhando presencial. E ali deu super certo, eu entrei e estou até hoje. Então, falando para a pessoa candidata, a oportunidade está aí, gente. Não se limitem aos desafios, mas pensem como superá-los, né? Então, assim, como eu falei, eu pensei numa inscrição para fora e acabei hoje podendo trabalhar daqui do Rio mesmo. E aí, falando sobre a parte de gestão, acredito que todos nós tivemos que nos adaptar, tanto o colaborador como liderança. Então, é um trabalho conjunto de desenvolver também essa nova habilidade e, como eu falei, a adaptação ao novo, né? E para isso vocês também podem, por exemplo, conforme vocês estão aqui hoje, se conectando, entendendo com outras empresas, como fazer também, né, diante desses desafios. A gente não precisa pensar nisso sozinho, mas principalmente olhar para pessoas. Uma coisa que eu acho muito bacana dentro da Stefanini é justamente isso. Eu estou no Rio, mas eu estou muito conectada com o meu time, seja num grupo no WhatsApp, seja através do Teams, através de eventos como esse também, está sempre conseguindo co-criar, interagir. Isso é importante, não permitir que a conexão humana, por conta da distância do home office, se perca, né? Então, essa questão também é importante. E do olhar para a pessoa. A gente, inclusive, coloca parceiros preocupados com a saúde física e saúde mental para esse momento, que a gente sabe que não foi fácil para ninguém, né? Muita gente teve perdas, graças a Deus a gente está superando juntos, né? Mas também pensar em parcerias que têm esse olhar, além também de tocar no humano, né? Tem que ter essa flexibilização, tanto liderança como pessoas. Tami, quer complementar? Com certeza. E quando falamos com relação à aprendizagem, ao desenvolvimento do profissional conosco, nós temos uma movimentação interna muito grande de profissionais que estão se realocando, que estão buscando novas oportunidades conosco, que estão crescendo cada vez mais. Como a Débora havia comentado, a conectividade é fundamental para essa. Muitas vezes através de uma mentoria, uma conexão também através das nossas plataformas internas, buscando os melhores parceiros que podem apoiar. Também, quando falamos sobre diversidade, temos aí o nosso programa de parcerias inclusivas, ao qual temos diversos parceiros no âmbito educacional, com descontos exclusivos, com benefícios exclusivos e, é claro, total acessibilidade para os nossos profissionais de representatividade. Então, assim, oportunidade, capacitações e, é claro, a possibilidade de você ser dono da sua carreira é o que não falta conosco. E é legal ela falar essa parte porque, do mesmo jeito que houve esse impacto por conta do remoto, mas olha também a oportunidade de, por exemplo, contratar
de modo mundial, de modo nacional, pessoas diversas também. Então, assim, será que foi só pontos negativos? Não, vamos pensar no que a gente pode extrair de melhor da crise, né, da situação. Então, outro ponto também, super recomendo, mais uma vez, o livro do Marco Stefanini falando sobre o filho da crise, porque ele passou não só por essa, mas por outras situações desafiadoras também. Outro ponto que a gente tem muito cuidado são os nossos comitês de clima. Nós fazemos eventos online com toda a Stefanini, nós convidamos justamente para poder falar sobre o que está acontecendo de diferente na empresa. Então, é conectar. Eu, inclusive, faço parte de um desses, que é o ETA Clima Bom, que é justamente pensando no clima da empresa. Como conectar o colaborador a clima, ao que está acontecendo, mas também desenvolver esses líderes. A gente faz um ciclo de clima, né, uma avaliação de clima, que através desses resultados a gente cria essa trilha para desenvolvimento dos líderes também. Então, pensar nisso, constante aprendizado, independente do cargo que você esteja. E isso faz toda a diferença quando a gente se depara com os desafios, conforme foi agora da pandemia. Espero ter respondido. Obrigada pela pergunta, viu?